Olá, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Tiago, no capítulo 5, versículo 15 de sua epístola, revela: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Para entendermos essa recomendação, precisamos rever alguns conceitos doutrinários. Segundo o Espiritismo, o ser humano é um conjunto composto de um princípio ativo ou espírito, um corpo mental, um corpo espiritual, um corpo físico e a energia que une o espírito à matéria. O espírito é o responsável por toda manifestação inteligente, ou seja, é o princípio inteligente que comanda o destino de todo esse conjunto. O corpo mental é o envoltório espiritual da mente e detém o seu patrimônio de conquistas efetuadas no passado, a sua bagagem. A mente é o órgão gerador dos pensamentos, por meio dos quais o espírito se comunica com os seus semelhantes e governa o seu agir onde quer que esteja. O corpo espiritual ou perispírito é o resultado do trabalho do espírito em sua caminhada evolutiva através de todos os reinos e espécies, desde sua criação até a fase humana. Nele estão condensados todos os recursos de manifestação do espírito no plano espiritual. Nele também estão gravados de forma indelével todos os resultados de suas manifestações inteligentes, boas ou más. Todos os seus defeitos ou qualidades, atos nobres ou deprimentes, nele estão registrados. Os registros da justiça divina são impressos no corpo espiritual pelo próprio Espírito, de forma a convocá-lo às necessárias reparações em tempo justo. O corpo físico é o reflexo do corpo espiritual e detém em si todos os recursos para a manifestação da entidade espiritual no plano físico. A energia é o princípio que une espírito à matéria. É ela que mantém a união entre os organismos espiritual e físico e se denomina fluido vital ou inteligente. Os corpos espiritual e físico se encontram unidos pelo princípio energético e a comunicação entre ambos é efetuada através dos centros de força do perispírito e da rede nervosa do corpo físico. Todas as determinações do espírito são repassadas aos organismos pela mente de forma tal que os estados bons ou maus de um corpo têm reflexos no outro. Em outras palavras, todo e qualquer estado doentio de um acaba influenciando o outro, da mesma forma que os benefícios colhidos por um são também transmitidos ao outro. Isto quer dizer que os desequilíbrios do espírito prejudicam tanto o corpo espiritual quanto o corpo físico, assim como as suas atitudes equilibradas e nobres também beneficiam tanto um quanto o outro. É necessário compreender que a saúde e o bem-estar do corpo são o reflexo do equilíbrio e da harmonia espiritual. A doença, o mal-estar e os sintomas diversos, aliados aos regimes escravizantes, à necessidade de ingestão de extensa lista de medicamentos, são, em realidade, o fruto dos desequilíbrios a que nos impusemos nesta ou em outra vida. A tranquilidade do espírito reflete paz ao corpo que o serve. Por outro lado, a mente em desalinho emite raios venenosos sobre todo o cosmo orgânico, cujas consequências funestas são perfeitamente verificáveis nas dores e nos sofrimentos de todo e qualquer tipo de moléstia. O desconhecimento dessas verdades, aliado ao nosso comodismo e à nossa ociosidade, permite que registremos apenas as consequências, sem que reconheçamos as causas profundas residentes no acúmulo de nossos erros. A religião, representando o sentimento divino que nos une ao Criador, é capaz de nos imunizar contra a maioria das doenças. Todavia, nunca seguimos integralmente suas recomendações. As recomendações evangélicas se constituem verdadeira receita para o combate de enfermidades que nos acompanham o espírito já há muitos séculos. No livro Fonte Viva, capítulo 86,
Emmanuel nos traz valiosos ensinamentos sobre doenças. Afirma que todos adoecem, mas são raros aqueles que pretendem a cura real. Recomenda que não acreditemos que os remédios possam restaurar a saúde de forma integral. Esclarece que os medicamentos ajudam, melhoram, mas os verdadeiros males procedem do coração. Diz que a mente tem poder criador e que pouco a pouco plasma aquilo que desejamos. De que valem os remédios se continuamos acabrunhados e submissos? Às vezes pedimos ajuda médica e espiritual, mas com as primeiras melhoras abandonamos as recomendações e os remédios. Como regenerar a saúde se perdemos muito tempo encolerizados ou desanimados? Diz Emmanuel que a indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de teus bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches o teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Muita paz a todos.